Gibre, pessoal! Estamos nós aqui novamente com mais um videocast de Ibras e Sensodini para falar muito de futebol feminino, sempre com convidadas de alto nível. Não é isso, Angeliquinha? É isso mesmo, minha amiga Roberta Nina. Mais uma semana aqui nessa luta, nesse estúdio belíssimo. Belíssimo, eu não canso de dizer, Exato. gente. E sempre com o Sensodini que tá com a gente no apoio à equidade de gênero no futebol. Perfeito. E hoje temos grandes convidadas, como você disse, realmente. E vamos falar, né? Vamos apresentá-las aqui, né? Porque temos mulheres que vivem o futebol feminino intensamente, mas de maneiras diferentes, Cada uma né? do seu jeitinho. Exato, elas são símbolos de luta e de perseverança dentro e fora dos gramados. Estamos aqui então com Aira Bonfim e Lauren Leal. Bem-vinda! A gente aplaude a gente mesmo. Aqui é assim. Bom dia, Bri. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com você? Tudo jóia, melhor agora que vocês arrumaram um espacinho na agenda para falar de futebol feminino. E a gente, antes de conversar, a gente vai apresentá-las. Exato. Certo? Vamos ler vida e obra, um pequeno currículo de cada uma. Exato. Quer começar? Vou começar, então, porque esse currículo era muito grande, a gente teve que resumir aqui minutos antes, contando esse bastidor, porque senão seriam 15 minutos de apresentação. Vamos começar pela Aira Bonfim, é pesquisadora dos Futeboys, fez parte da equipe que implantou o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, no qual trabalhou por 7 anos, de 2011 a 2018. A Aira tem mestrado em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E ela foi co-curadora das exposições Contra-Ataque, as Mulheres no Futebol, de 2019. E agora, o Rainha de Copas, que está em cartaz, tipo cinema, que está acontecendo no Museu do Futebol. São 2 exposições que contam de maneira brilhante, né? O Contra-Ataque fala um pouco da proibição do futebol feminino que aconteceu no Brasil. E a Rainha de Copas é uma referência a essas mulheres que jogaram os mundiais defendendo a seleção brasileira. Está correto, minha amiga? Tudo certo, gente. Ai, que bom. E ela tem uma voz serena, eu amo conversar com a Aira. Não, ela fala de uma coisa tão pesada, com uma voz tão serena. É, né? Anos de proibição contados lindamente. Isso. Com calma. Com calma, ela vai trabalhando Exato. isso na nossa mente. Deixa eu ler aqui vida e obra de Lauren, Vida né? e obra. Que é menorzinha também, porque ela tem 20 anos. Vidinha e obrinha. Exato. A outra me humilhou. Não, Humilhou todas nós, amiga. Exato. Lauren Leal, ex-jogadora do São Paulo, estrela da seleção sub-20, deixou o futebol brasileiro no fim de 2021 e hoje atua no Madrid CFF da Espanha. Lauren estreou aos 17 anos no profissional e foi eleita a melhor zagueira do Paulistão Feminino de 2021. É isso. E a figurinha carimbada nas convocações da nossa técnica Pia. Ela foi uma estrela da Sub-20, porque a Sub-20 já passou. Já passou, ela tá em outro nível já. Não é? Já é uma estrela da seleção principal. Sim. E a gente sabe que ela tá aí rumo à Austrália, né? É. Nova Zelândia. Ainda não saiu a convocação, Isso, né? Então mas ela não aqui, pode falar, mas a gente sente. Mas a gente pode. Ela não pode, mas a gente pode. No nosso coração ela já tá lá. Isso. Vamos com fé. Vamos. Então vamos começar essa pauta aqui com essas 2 mulheres, sempre começando pelo começo, né? Parecendo redundante mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação, como que surgiu a relação de vocês com o futebol, com uma jogadora e uma pesquisadora. Você, como seu currículo é muito grande, deixa a Lauren começar. Como é que você gostou de futebol? Quem era a pessoa que te inspirava quando você assistia? A inspiração veio de casa? Como é que aconteceu? Na verdade, eu morei em uma rua sem saída. Quando eu era pequena, eu morava em uma rua sem saída, né? E lá tinha muita criança. E a gente brincava de tudo. E eu comecei a brincar de futebol com os meninos na rua de trás. Eram os meninos, mais uma menina e eu. A gente jogava futebol. Tá. E ficava lá a tarde inteira jogando. Suada. Cheirando pera. Nossa. O pé preto. Ai, meu santo Deus. E ninguém na sua casa brigava com você? Não. Brigava de ficar... Muito tempo? De não querer voltar pra casa, essas coisas assim. Mas de jogar... Muito rueira, de rueira. Ela era rueira. Só que depois de um tempo, a minha família, a gente se mudou pra uma rua que era a principal rua do bairro, que passa carro. E aí ficou difícil. Aí não tinha como jogar, mas mesmo assim minha tia ainda morava nessa rua. Então eu ia pra casa dela
dormia lá e ficava o dia inteiro Na rua sem saída. na rua. Calerreira. Ela é calerreira, com certeza. Jogava tudo, jogava taco. Ai, que delícia. Mãe da rua, enfim, tudo. E nessa, meu pai viu que eu gostava e me colocou numa escolinha com os meninos em Votorantim. Tá. Na escolinha. É bom falar o time? Eu Pode jogava falar. Na escolinha do Palmeiras. Pode falar, Que claro. é isso? Agora é uma vergonha falar que seu jogava no passado. Palmeiras? Ué, é o time da moda. Gostei que ela teve vergonha. Mentira. Que isso? Vamos lá. Não, é porque, né, eu fiz a base toda no São Paulo, acho que isso nunca Não, ainda não. vai sair. Ah lá, que eu mas é joguei sua no Palmeiras, história, né? Exato. Enfim, jogava na escolinha do Palmeiras com os meninos. E aí ele realmente viu que eu tinha jeito e que eu treinava, se eu não me engano, 2 vezes na semana, 3 vezes, e jogava no final de semana. E ele me inscreveu na peneira do Centro Olímpico em 2014. Ele quem? O treinador? Não, meu O seu pai? Ele me inscreveu na peneira e eu cheguei em casa à noite e ele falou que amanhã a gente vai pra São Paulo pra você fazer peneira. Peraí, então foi ele. Foi ele. Eu nem sabia da existência ainda. Eu tinha 10 anos. Meu 11 anos. Deus do céu. Tinha recém feito 11 anos. E aí ele me levou pra São Paulo. No outro dia a gente realmente foi pra São Paulo. Fez a peneira. Tinha muitas meninas naquela peneira. Eu não sei se era... Eu acho que teve uma divulgação maior daquela peneira. E até por isso que ele ficou sabendo. Uhum. Então tinha mais meninas. Tinha bastante meninas. E eu passei na peneira. Inclusive, os treinadores que me passaram na peneira, curiosamente, foi o Jonas. Jonas Urias, Sim, treinador na verdade, da seleção. Ele que foi me perguntar, na peneira está jogando, e perguntar como é seu nome. Ah, E aí as entendi. meninas que passaram. Aham. Depois eu percebi, né? Mas você já jogava de zagueira, você já queria jogar de zagueira. Na escolinha, eu já comecei como centroavante. Ai, elas sempre são centroavante. Vai no... Valeu. E aí eu fui descendo, aí eu fui pra volante, e depois, o finalzinho, eu joguei de zagueira. Então eu cheguei lá falando, sou zagueira. Sou goleadora. Não. Queria ser goleadora. E aí, o Jonas perguntou meu nome na peneira e depois eu percebi que pra que ele tava perguntando o nome, É porque ele tinha Tantã. gostado. era quem passava. Ah. Aí eu passei e comecei a... Aí, como eu era sub-13 ainda, né, porque eu tinha 11 anos, o treino era 2 ou 3 vezes na semana. 2? 3? Era 3 vezes na semana. Então eu ia e voltava 3 vezes de São Paulo com meu pai de moto. Gente, essa história é maravilhosa. De moto. É que vocês Perigo. não estão vendo, mas o pai dela está aqui. Exato, por isso que ela tá olhando. Por isso que ela assim, tá ó, olhando aqui, ó. Pra confirmar a Pedindo história, autorização, só pra confirmar. Depois a gente vai pedir pra ele aparecer aqui. Mas então, isso é muito curioso, né? Porque um pai que falou pra menina, ó, escrever uma peneira aí, você vai lá jogar. Viu talento, Viu né? talento. Um grande Olheiro. olheiro. Clássico. Sabia o que tinha em casa. E aí, então... Paileiro. É isso. Então, assim, começou sua trajetória mesmo, chegando no Centro Olímpico e se desenvolvendo na base ali. Sim, aí com o passar do tempo, né, começou a ser todos os dias. Então isso era bem complicado, porque eu Amiga. tinha que estudar de manhã. E você estudava lá no interior? Eu estudava em Votorantim. Saía da escola mais cedo, sempre saía mais cedo da escola, não fazia a última aula. Meu pai ia me buscar na escola, eu ia pra casa, almoçava, engolia a comida, Sim. me trocava e ia pra São Paulo. Ele te esperava jogar pra voltar? Me esperava pra voltar. Porque não dá, Não né? tá, não tinha como. E aí, às vezes, como ele também tinha que trabalhar, né? No caso. E em algumas situações, ele trabalhava na estrada, né? Sim. Então, às vezes, eu ficava na estrada, perto de casa, óbvio, com um amigo dele do trabalho. Aí eu ia até mais perto de casa com um amigo dele, que tava trabalhando, porque ele já precisava entrar no trabalho, né? Gente, que função. E aí, minha mãe ia me buscar ali... No ponto. Porque a gente mora perto da rodovia, né? Entendi, Perto, só que entendi. como o guincho não podia ir até em casa me levar. então Imagina! ele ficava Infelizmente, na rodovia, né? Chegar de guincho. Sua filha chegou E no aí, futebol. Isso, eu chegava tarde em casa, né? Chegava... Porque, como eu tava explicando antes, às vezes eu treinava com as 2 categorias. Eu treinava no sub-15 e ficava pro treino do sub-17. Ou treinava no sub-13 e ficava Isso pro treino do sub-15. Com que idade? Com 13, treinava Gente, com 13 e com 15, com 15, 14, treinava Tentava com com 14 17. e com 17. Tá vendo?
E no Que outro loucura. dia tinha que acordar cedo pra ir pra escola. E era uma luta. Nossa. Eu faço um apelo à cidade de Votorantim, que se esse time for campeão mundial, Vai ter que ter bombeiro, vai né? ter que ter carro de bombeiro. Ou trator. Trator. Não, guincho. Um rolê de guincho. Ah, eu quero estar lá fazendo essa reportagem, estarei lá. E agora, a senhorita. Senhorita. Como que o bichinho do futebol te picou? Me conte. Olha, tem duas coisas, né? Brincar ao futebol, isso eu fiz bastante. Eu era uma zagueira, assim, cavala. Ai, que coisa boa. Bruta. E muitas vezes, eu sou de Campinas, então tinha campo de futebol na minha escola, era um privilégio, né? Mas eu tinha que jogar no gol, porque senão não fechava o time. Ai. Mas você Mas- jogava com menino ou com menina? Com menina, dava pra formar, né? Se juntava duas classes diferentes, né? Tá. Aí eu brinquei muito, assim, eu jogava muitos esportes no geral, assim, eu amava. Não via isso como uma perspectiva de trabalho, óbvio, né? Tipo, existia pra mim educação física. Jogo de futebol feminino, acho que eu nunca vi quando eu era jovem, adolescente, né? Acho que essa é a diferença das gerações. Sim. Mas o meu avô, seu Nelson, ele era um goleiro de várzea, assim, excelente. Então eu vivia indo pra Bosch, né? Ele era funcionário da Bosch. E ficava lá o dia inteiro com ele até, né, começar o jogo, acontecer o jogo, saía do jogo, ia pro bar, tomava lá. Ai, eu também fazia isso com meu negócio. pai. Comia um chocolate. Pega um chocolate, filha. Senta ali que o papai vai fazer um gol. Então a minha relação, assim, com o futebol, né, apesar de jogar qualquer coisa, de brincar ao futebol, tinha um pouco esse lance da várzea. A várzea era um lugar, assim, próximo, de carinho, de Aham. lembrar dele. Eu tenho coisinhas do meu avô que eu fui guardando. E esse lance de pesquisar, né, trabalhar, óbvio, né, que eu não escolhi, vou ser uma historiadora, vou ser uma pesquisadora. Não existe isso, né, gente? A gente vai elaborando, né, escolhendo, na verdade, as coisas que a gente não quer fazer na vida. Exato, fugir da matemática. Pois é. Você conseguiu. Eu consegui. Às vezes não, mas sim. Eu fugi, eu era professora de artes, 27 anos, periferia de São Paulo, Guaianazes, Céu. Eu falei, não quero mais, tinha vivido várias Mas calma, você se formou em quê? Em artes. Em artes. Veja. Ela é artista. Arteira. Só que não. Eu mudo para São Paulo como professora de artes, trabalho em Guarulhos, trabalho em várias quebradas, né, Sapopemba. E aí no meu último reduto vai ser Guaianazes, que inclusive é um ambiente de futebol. E aí num dado momento acontecem vários problemas e surge uma vaga no Museu do Futebol. Ser pesquisadora do futebol. Eu falei, gente, que é isso? Que ano isso? 2011. 2011. Falei, nossa, tem que escalar, né? Tem que saber tudo de futebol. Eu não sabia nada. Tem que saber o que é impedimento. O óbvio, Que né? loucura. Aí eram 3 vagas, um monte de menino competindo. Eu falei, lógico que não vão, né? Me selecionar. Não vai. Ô, Airoca. E aí, no final das contas, assim, o teste foi aonde? No campo de futebol de Guaianazes. O mesmo território que eu trabalhei ali mais de 2 anos. Falei, olha as estrelas. tão se Sim, o alinhando, universo tá um me dando um sinal. E é isso, assim, 2011, parece outro dia, mas eu tinha uma máquina fotográfica, que já era um diferencial. Nem o museu tinha uma máquina fotográfica, Meu olha Deus, isso. museu. Celular não tinha, né, nem o Google Maps, então eu manjava ali o território, né, eu tinha uma lista ali daquele guia da cidade, Claro. então, enfim, também era um diferencial. E aí fiz uma pesquisa ali naquele campo, que era o campo do Codó e do Botafogo de Guaianazes. E aí, assim, foi bonita assim, a pesquisa que eu entreguei, eu consegui o trabalho, e desde então me tornei uma pesquisadora do futebol. Amiga. Feminino, várzea, foi um acúmulo, assim, desses anos todos. Então foi dentro do museu que você se desenvolveu total ao que você é hoje. Cara, e a gente é amiga dela e eu não sabia essa história. Porque eu sempre vi a área no museu, a área do museu, a área do museu. Museologia. Isso. Exato. Caramba, ela é das artes. Teacher. Pessoa. Mas aí você largou continua o magistério. Magistério. Eu acho que assim, uma vez educadora pra sempre, né? Sim. E eu acho que eu continuo com essa missão. Nossa, né? você nos educa tanto. Um letramento, né? De gênero, um letramento sobre a história das mulheres. E como que você entrou? Essa é a outra pergunta. Como é que você entrou? Falou, cara, futebol feminino. Eu recebi uma pauta, né, assim, que chama no jornalismo. Sim. A gente tinha uma missão em 2015 de fazer uma exposição sobre Isso. mulheres, sobre futebol feminino. Porque, peraí, o museu, ele abre as portas em que ano mesmo? 2008. Então, de 2008 a 2015, as histórias contadas dentro do museu eram do futebol dos homens. Sim.
Então alguém teve a genial ideia de falar, opa, peraí, Sim. temos que falar das Cadê? mulheres. Não, teve um investimento gigantesco em 2014 por causa da Copa do Mundo masculina aqui no Brasil. Então, nossa, patrocínios, exposições lindas. E aí tinha um ano, né, na sequência, 2015, que teria, então, uma Copa do Mundo feminina. Não, tá na hora, nunca fizemos. Passou da hora, na verdade. O museu tinha uma placa referente à história Nossa, que das surreal. mulheres. E aí, assim, não existia nada. Literalmente, assim, eram pouquíssimas informações palpáveis, assim, sei lá, fazer uma linha do tempo. Onde começou? Sei lá onde começou. Porque não era só uma história de seleção brasileira, mas era pensar a história das brasileiras, né? Quando que elas se envolvem. E aí eu lembro nesse momento, né, bom, vou olhar os jornais, né? A Hemeroteca tem tudo digitalizado, disponível na internet, fica a dica. E aí eu vou pra década de 70, né, pra entender um pouco ali o que aconteceu antes da formação da primeira seleção brasileira, né, 88. Aí encontrei um monte de coisa. Aí eu vou voltar mais uma década, fui pra 60, encontrei mais um negocinho. Aí, gente, eu cheguei em 1915. E você achou referências de mulheres jogando bola. Exato, de brasileira jogando bola, no mundo, então, mais ainda, a gente consegue chegar no século XIX. Então, desde 2015, a gente começa não só a encontrar informação, a gente encontra imagem, né? O museu é um lugar visual, Sim. né? O apelo é esse. E a gente começa a encontrar, né, mulheres muito antigas com aquela imagem delas jogando bola. Caraca, a gente precisa mostrar isso pra todo mundo. E aí eu tava encontrando, tal, e de repente eu encontrei o dado da proibição no Brasil, né? Aí eu virei pra Camila do meu lado. Camila, foi proibido futebol aqui. Aí, menina, tem uma placa ali. Nunca vi essa placa, eu trabalho há anos aqui. O quê? Pessoal aí, né, jogadoras pedindo desculpa. Eu lembro que tinha desmontado o time das Sereias da Vila, assim, poucos anos antes. O pessoal até hoje se justificando publicamente e o negócio foi proibido no Brasil. Eu falei, se tem alguma coisa que a gente precisa falar disso, a gente precisa contar pra todo mundo que o futebol foi proibido pras brasileiras, é urgente. Aí, gente, eu entrei numa onda que eu nunca mais saí. Nossa, amiga, você mudou a história. Não, ajudou a mudar, a recontar a história do futebol. Porque assim, ninguém imaginava que futebol era proibido no Brasil. Não, exato, e isso explica muita coisa, né? Porque assim, por que não desenvolveu tanto? Por que tá tão defasado? Por que tem pouco investimento? Gente, tem uma resposta muito clara. Claro. Foi proibido de Tudo jogar. fez sentido. Né? Né? Beleza, não é que a gente é pior que os homens, não, teve um... Vocês são bem piores. Não é? Mas agora, continuando nesse assunto, assim, pra Laura, enquanto é importante pra vocês, né, que vocês vieram de outra geração, né? Óbvio que a gente tá falando ainda de 2015, que é recente, 8 anos, mas vocês já cresceram tendo um pouquinho mais de referência de futebol feminino, e a próxima geração vai ser muito diferente, né? Ver o futebol feminino com constância na TV, ver pessoas falando de Copa do Mundo. Como você vê essa diferença aí, essa questão de ter uma referência de futebol feminino para as meninas seguirem esse caminho? Como ela tinha comentado, né, assistir futebol quando eu era adolescente ou criança, eu não assisti muito quando eu era criança feminino. Eu sempre acompanhei masculino, até porque meu tio era muito fanático pelo São Paulo, meu pai também é São Paulino. E, então eu sempre acompanhei, mas feminino mesmo eu só comecei a ver na minha adolescência. Também foi quando começou a passar. E passava, não era com tanta frequência, né? Só passava os jogos da seleção e... bem de vez em quando. Copa, Olimpíada, né? Exato. E eu lembro que em 2015, se eu não me engano, eu fiz o álbum. Sim. O álbum da Copa, sim. Da Copa no Canadá. Foi a primeira vez que teve o álbum aqui, né, no Brasil. E eu acho que em 2019 também, mas em 2015 eu fiz o álbum, que foi também uma maior interação com tudo isso. Mas eu também não cresci vendo futebol feminino na TV, infelizmente. Mas claro, quando depois dos meus 14, 15 anos, eu já assistia todos os jogos. Porque também você já estava inserida no contexto. Exatamente. Mas antes disso, eu não assistia com tanta frequência, muito porque não passava. Mas nessa época que você tá falando, né, que você já tinha uma vivência no futebol, quando você passa a jogar na base, você já tinha noção de que o futebol era proibido? Você ficou sabendo disso? A gente ficava sabendo, eu fiquei sabendo, eu não lembro em
que momento, mas muito por causa das reportagens. Sim. Eu acho que até do museu, quando a gente né? visitou o Museu Centro Olímpico, por causa dessas exposições e tudo mais. Sim. Porque a Aira, Sim, a Aira Arthur, lembra. A gente traz essas meninas pra cá. A Aira lembra Isso aqui é o espírito o quê? Educadora. Não, Traz projeto aqui. chamava visibilidade para o futebol feminino, né? isso Se não que chegasse dessa nas fui, dessa atletas... Nossa, foi lindo. E que. É tão difícil fazer essa pergunta, mas assim, queria que você falasse de algumas histórias que te marcaram, de algumas mulheres que você conheceu a história. Muitas você pôde conhecer pessoalmente, né? Graças a Deus, a história do futebol feminino ainda tem as mulheres pioneiras vivas pra contar, né? Então, o que te marcou aí nessa pesquisa sua, assim? Nossa, gente, é sempre... Se puder elencar. Elencar a lista gigantesca, né? Eu tive o privilégio de conhecer figuras muito históricas, importantes. E importantes não só por elas serem pioneiras, né? Mas elas passam a ser referência para as gerações seguintes, né? Então, antes da Marta, né? Você já tem uma camada de excelentes jogadoras que fizeram muita história. História, né? De abrir literalmente o terreno ali, né? Então, geração da Marisa, da Leda Maria... Elane, todas elas, né, elas apresentam um excelente futebol dentro de campo, mas é isso, não tinha estrutura nenhuma, e apesar de tudo, elas vão fazer muito bem, né, Sim. conquistam terceiros lugares, né, em torneios internacionais, vão, enfim, ser uma referência para brasileiras e inclusive para as mulheres que vão encontrar com elas, né, internacionalmente. Lembrando que mesmo antes, né, de você ter a FIFA ou a mesma CBF regulamentando, essas mulheres na década de 80 estão viajando o mundo inteiro, né? Só que é de forma oficiosa, às vezes vestindo radar. Então é muito curioso, assim, que a gente sabe ainda muito pouco. Eu gosto muito também de outras mulheres que trabalham com futebol que, assim, atravessaram, assim, a minha vida e eu tive a oportunidade de encontrá-las vivas, né? Então a Rádio Mulher, por exemplo. Sim. Sim, a gente tá falando de mulheres muito diferentes, assim, na década de 70, cobrindo futebol masculino ali na beira de campo. Sim. E a gente conhece muito pouco a história delas e, ao mesmo tempo, assim, que paixão que elas tinham, assim, né, de fazer um negócio. Então, eu já vi, né, GG, Semiramis, né, todas elas com aqueles caderninhos de anotação que são ações que até hoje, assim, né, quando a gente vê a história, a Rê ali trabalhando, né, as meninas que estão hoje, assim, né, nas principais empresas de cobertura do futebol, é a mesma coisa, e isso já estava acontecendo, né? Então, a Regiane Ritter, que tá viva e nativa até hoje. Vovozinhas, então, tipo, pergunta pra vovó do seu lado, assim, porque é óbvio que talvez ela não se reconheça como jogadora de futebol, porque esse futebol não existia oficialmente no Brasil, mas hoje a gente tem estimulado isso, né? Muitas mulheres, senhoras, a sua tia-avó, a sua avó, por vezes foi uma jogadora de futebol no Brasil, mesmo que nesse campo mais amador, de várzea. E é muito importante saber disso, porque é um pedacinho, assim, né, dessa história, um pedacinho desse quebra-cabeça que a gente tem montado, e no final das contas a gente já chegou em 1915 com brasileiras jogando bola. Uma delas, inclusive, em 1920, muito longe da gente, lá em Natal, foi primeira-dama do Brasil. Então não é pouca coisa descobrir essa história, não é pouca coisa pensar que nos nossos livros de história lá na escola não tem mulher. E é como se a gente não pudesse, né, ocupar esses lugares, esses feitos, né, esse lugar de protagonismo, né? Então, é um exercício, é um esforço que ele não vem para preencher a história do futebol, mas é preencher nossas próprias histórias, no final das contas. Nossa, que bonito. Sim. Você deu o corte perfeito agora, meu Deus. Não, e é muito louco, assim, a parte de invisibilidade, né, das histórias mesmo. E aí, pensando em história geral mesmo, onde estão as mulheres na história? Sim. Onde estão? A gente até comentou num outro episódio que como contam as histórias pra gente na escola? Como contam que descobriram o Brasil? Sim. Como, sabe? E é muito doido, né? A gente vê, assim, sei lá, se a gente pensar em teoria da história, sei lá, em Walter Benjamin, tipo, você tem que ler a história ao contrapelo, saber. Porque ela é contada de as histórias, né? Ela é sempre contada pelo lado dos vencidos. Exato. Vencidos. Enquanto não mudar a história, eles vão parar de vencer. É um lado só. Não, o fato de ter sido proibido o futebol feminino no Brasil não é que não deu certo, é uma história diferente. E muito mais interessante, né, já vista, né, você tem as vedetes entrando no Maracanã lotado, né, fazendo ali com shortinhos bem curtos na década de 60, o próprio circo, né, levando, o circo é itinerante, gente, quer um espalhamento mais, né, estratégico do que esse, Piolim, né, subia, as atrizes do Queirolo subiam até no Nordeste, de trator, lembrando aqui que trabalho de transporte. Tá vendo? Ela andava de estrada de trator. Ia com um tratorzinho e levava, né, uma atração, que era o futebol feminino. Muita gente fala, mas era ridículo. A gente não sabe.
Não, e o contexto da época também, O que né? importa é, graças às atrizes do circo, pessoas do Brasil todo viram, né, uma imagem, uma mulher jogando bola dentro ali da Arena Circense. Perfeito. Obrigada, gente. Que Porque bom, isso aconteceu na década de 20. Então, assim, eu acho, assim, espetacular na nossa história, no final das Nossa, contas. sim. E a proibição não aconteceu só no Brasil, né? Não, a gente tem a própria Inglaterra, né? Então, e aí, por que proibiu? Porque tava dando muito certo. Muito certo. No Brasil também. Sim. Né, tava vendendo ingresso, a gente tem, assim, dados de jogos nessa época, a gente tá falando antes de 1920, mais de 60 mil pessoas dentro de um estádio. Gente, nem o ser masculino hoje tem colocado 60 mil pessoas. Exato. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? A gente tem o jogo das meninas, né, na fase de inauguração do Pacaembu. Esse estádio estava lotado. Esse estádio do Pacaembu lotado, a gente pode pensar quase 100 mil pessoas, porque não tinha cadeira. Uhum. Existe ali um cálculo que os pesquisadores fazem, que é 3 pessoas por cadeira, né? Então, Uau. se você hoje, né, coloca 60 mil pessoas, 50 e tantos, a gente tá falando de talvez mais de 100 mil pessoas assistindo futebol feminino. Então, assim, a gente se naturalizou, se acostumou a ouvir que o futebol não vende, né? O futebol das mulheres, que não é interessante, mas é uma grande mentira. Sim. Então, essas meninas, né, antes da proibição, elas já estão aparecendo demais, estão ganhando dinheiro jogando bola, né? Que é o chamado bicho. E incomodando, né? né? Pronto, vão ocupar o espaço, né? Isso. Porque tecnicamente, né, os jornalistas da época são eles, inclusive, que estão investindo nesse futebol. O Jornal dos Esportes, Mário Filho. Oi, Mário Filho, né? O nome do Maracanã. No Maraca. O seu Maraca. É ele ali que também, não, vou fazer um jogo aqui, vou fazer aqui, nananana. E aí é isso, né? Aí, enfim, né? Conservadores e as pessoas mais modernas da época ali num grande confronto, né? E aí a hora que entra uma legislação, né? No Brasil é o único lugar legal, né? Um estado colocando um limite sobre o desenvolvimento desse futebol, aí o negócio ficou feio. E aí, assim, interrompeu, na verdade, uma viagem que a equipe do Primavera, que é do subúrbio do Rio na época, no bairro de Piedade, tinha sido convidada para excursionar na América Latina, mostrando futebol. Esse foi o grande babado, assim, que fez... E não pôde por causa da proibição, elas não viajaram. Eles prendem a Dona Carlota, que é a dirigente. Então, gente. Mulheres do Poder também, né? Que é a dirigente também. Já também ofende eles, né? Exato, Meu como é que Deus, pode? Mulher do poder. Ô, minha amiga, vamos dar uma adoçada na vida aqui, Vamos. porque esse papo tá deixando a gente como? Isso, daí. Irada. Vamos virar o jogo depois, que aí é pra frente. Acabou a proibição, não somos mais proibidos. É importante saber a história. É isso. Mas vamos saber, vamos olhar pra frente. Olha. Olhando pra trás sempre. Hoje, o cardápio Não, gente. é importado. Exato. Conta, minha amiga. Isso. Hoje é em homenagem à campeã, produção. a última campeã mundial de futebol dos homens. Sim. Que a minha amiga torceu muito aqui. Ai, torci, Até como chorou não? lá em casa. Argentina. Sou a Argentina. Nossa produção viajou E a nossa produtora Letícia viajou até Buenos e Aires. trouxe um belíssimo alfajor pra gente. Alfajor. Na língua deles. Na língua deles. E hoje a gente vai fazer essa degustação. Isso. Cada dia a gente faz uma degustação aqui, né, minha Então, amiga? minha amiga, como chama sua Nutri mesmo? Ai, Tica! Tudo bem? Como é que você tá? Você conhece a Tica? Do Corinthians, a Nutri? Sei. Menina, ela é terrível. Se ela assistir isso aqui, ela vai me cobrar o dobro. Você tem que mandar editado pra ela os Mas é só um episódios. pedacinho. Eu só faço só um pedacinho. Vou fazer meu pedacinho. E assim, lembrando que a gente pode comer, se deliciar com todos os sabores dessa vida. Amei, assim. Porque nossos dentinhos sensíveis estão sendo muito bem cuidados com o Sensodine, certo? Certo, minha amiga, dá até uma alegria no coração, uma tranquilidade, saber que com Sensodine você pode fazer algumas orgias gastronômicas. Ser feliz, minha Ser amiga. feliz. Todos os Que dias. esse episódio é para todas as idades. Exato. Então, açúcar, gelado, quente, Doce. doce. A Tá gente calor, tá frio. Você tá on pra desfrutar os sabores, certo? Certo, estamos e não blindadas. esqueça de quê? Consultar seu dentista. É sério, fale com um especialista sempre. Isso. Bom, enquanto a gente vai comendo aqui, vamos seguir no nosso papo. Vamos falar com a Lauren, que vem de uma geração que teve base. Ok. Desculpa te interromper, mas né, é uma proibição, futebol Isso. tão... Eu ia falar... Tão difícil de ser produzido no Brasil,
né? Com tanta dificuldade, e aí ele vai evoluindo até o momento que a gente chega que tem base. Sim. Porque assim, a gente jogou, as meninas jogaram a Copa de 2011, de 2007. Não, essas que ela citou, Marisa, Não, isso aí Elane, não, isso- Fanta. Obedientes, Mas não né? precisa nem tão Maravilhosas. longe, né? Sei lá, uma Cristiane, uma Marta. Elas não tiveram categoria de base. Não. E. Obrigada. Muito bom o seu adendo, inclusive. E assim, a Lauren teve a base, né? Ela tava falando aqui com a gente sobre. Ela tinha 13 anos, ela jogava no 15 e no 17? Eu jogava no 13 e No 13 e no 15. Sim. Porque assim, a base que ela tinha ainda não era o ideal. Não era a base de verdade. Exato. Era uma base. E a gente ainda tá construindo essa base aqui, né? Com as entidades, com os clubes. Ainda é um processo. Mas a gente pode falar que a Lauren teve um preparo muito acima de outras jogadoras. Então, queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né? Como que é ter esse diferencial? Quando você chega numa seleção sub-20 com outras meninas que tiveram base. E assim, o seu salto pra principal... A gente pode dizer que foi rápido, porque, cara, Sim. Lógico que a gente tá falando de uma Marta que começa a jogar na seleção com 17, 18 Sim. anos, mas é uma Marta, né? Que Sim. é uma coisa fora de outro mundo, né? Não, e assim, mesmo se a gente tivesse uma estrutura muito boa, se a gente tivesse uma estrutura muito boa, talvez a Marta, se tivesse uma sub-20 pra Marta jogar, talvez ela jogasse, né? sim. Assim, você vê mesmo os meninos super talentosos do Brasil, comparando que tem uma base super forte, é muito difícil eu ver um menino de 16, 17 anos numa seleção principal, porque Sim. eles têm base. Eles precisam ainda amadurecer, né? É isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse diferencial e quando você chega na principal, por exemplo, você sente que você tá preparado? Eu tô entendendo o que ela tá falando, porque eu já fiz isso lá na base, na escolinha. Tem isso? Acho que a minha geração, e talvez uma um pouquinho antes, é uma das primeiras que realmente tem esse processo, né? Até porque aqui no estado de São Paulo, a minha geração foi a primeira que pegou o Paulista Sub-17. Então eu joguei o primeiro Paulista Sub-17, eu joguei o primeiro torneio de desenvolvimento da CBF, eu joguei o primeiro torneio da CBF, não, da Conmebol, com a CBF. Evolucion, né? E o primeiro da Conmebol lá no Paraguai. Então, Sim. tipo, eu peguei todos esses primeiros campeonatos de base que seriam um pouquinho mais elaborados, um pouquinho mais disputados com times de outras regiões, outros estados, porque antes a gente jogava só Copa Cidade de São Paulo, Moleque travesso. Moleque Travesso, a gente jogava contra os times de São Paulo, né? E às vezes meninos. Muitas vezes meninos, e o primeiro Paulista, né, trouxe muito mais equipes, a primeira, da Conmebol, trouxe equipes de outros estados, então eu acho que a nossa geração, a geração 2002, a geração 2001, 2000, foi a primeira geração que pegou tudo isso, né, o início de tudo. E eu acho que tá mostrando a diferença, Sim. porque a gente chega no profissional muito mais preparadas e prontas. Claro que ainda tem todo o processo e tudo mais, mas a gente chega um pouquinho mais preparado para enfrentar o que é, né, ser profissional. Sim. Porque a gente já viveu isso durante a nossa base, a nossa vida ali, Sim. com cobrança, com disciplina, com tem que treinar desse Não jeito, pode tem comer que doce. não pode comer doce, tem que dormir, Tem que dormir. Então a gente já cresce, né, com muita gente falando isso, com a educação, né, Sim. de realmente ser atleta. Então a gente chega no profissional Mais preparado. mais E preparado. acho que a parte tática também, né? Muito Com diferente. certeza, com porque é certeza. uma geração Você- de meninas que jogam na rua, enfim, que é diferente, né? Porque jogar na Você- rua é exatamente. muito livre. Sim. E comparar com outros países, né? Que Obediência tem uma parte tática. tática, Exato, né? muito diferente. E Como se na- joga, né? na- Fica correndo atrás da bola. Autonomia também, viajar, se virar sozinha, Com né? Sim. Várias certeza. questões. Conhecer vários lugares, Nossa. ficar longe da família, lidar com diferentes tipos de pessoas, porque você tem pessoas do Brasil todo jogando com você, e você tem que saber lidar com... Que dureza, com lidar todo com pessoas, mundo. né? É um trabalho mesmo, né? Ai, os pets. Não, e ouvindo a Lauren falar, daqui a pouco ela tá no museu. A primeira atleta, a jogada... Não, atleta jogar o primeiro campeonato de bola. Minha amiga, com 30 anos você tá no museu, pode esperar. Mas em cima disso que você tá falando, você jogou um tempo aqui, né, nas categorias de base, jogou no Profissional de São Paulo, chegou a decisões, ganhou notoriedade, foi pra seleção de base, e você viveu recentemente
essa experiência de jogar fora do Brasil, né? Sim. Aí você sai do São Paulo e vai pro Madrid. Então você tá lá há 1 ano e meio, é isso? Sim, 1 ano e meio. Aí o meu contrato encerra agora em 31 de junho. Certo. E eu não renovei com eles. Fica aí, Aí, ó. Pra onde vai, Laura? Não sabemos. Vamos tentar apurar aqui. No on não pode. Mas e essa experiência de jogar fora do Brasil? Fala um pouquinho pra gente. Foi tudo muito diferente, né? Eu cheguei lá, o processo de adaptação, ele é difícil, mas o meu processo até que ele foi um pouco mais tranquilo pelo fato de que tinha 7 brasileiras no time. Fala o nome delas aí, uma dessa mini turma Brasil, aí. né? Quando eu cheguei no Madrid, tava a Antônia, Geise, Mônica, Nunes, Que isso? a Dai, aí eu cheguei e chegou a Vicky. Uma patotinha, né? Jogadoras experientes e jogadoras mais novas também, né? Sim, só que foi os meus primeiros 6 meses, né? Que eu cheguei em janeiro, então eu cheguei no meio da temporada. E até o final da temporada foi isso. Aí, né, nessa temporada realmente, temporada 22, 23, que foi a temporada que eu fiz toda, aí só ficou eu, a Nunes e a Mônica de brasileiras no time. Mas como o início, né, esses primeiros 6 meses, tinham, Sim. que é realmente o primeiro processo de adaptação e tudo mais, fora de campo, então a gente sempre, né, tava ali, fazia as coisas juntos. Fazia feijão. Fazia feijão. Importante a E comida. dentro de campo também. Eu sofri um pouquinho dentro de campo, principalmente com a diferença de intensidade de treino e de jogo, mas principalmente de treino, assim, pra mim foi um choque de falar, nossa, vocês treinam desse jeito, sabe? Nessa Pesado? Não é nem pesado também, mas velocidade de jogo, sabe? Tá. Intensidade do jogo. Quanto se eu não pensar rápido, já era. No Alguém- treino. Você acha que no treino aqui era mais tranquilo? Era assim, bem mais tranquilo. Não precisava Podia- ser tão loucura. Colete. É treino, Vamos pra lá, vamos gente, pra calma. cá. Não é jogo. Lá é treino, é jogo. O treino é muito mais intenso, o jogo também é muito mais intenso. Então, o jogo acaba sendo mais rápido. Você tem que pensar mais rápido, você tem que dominar a bola mais rápido, tocar mais rápido, porque senão você vai ser... Tomar decisões rápidas. tomar decisões rápidas. Eu acho que foi minha principal dificuldade foi entender essa velocidade do jogo. E eu sinto que eu evolui muito nisso hoje, como eu cheguei lá e como eu saio hoje, teve uma grande diferença. Sou muito grata ao Madrid por tudo que eles fizeram por mim, sempre me deram todo o suporte para mim, para minha família, e também por toda a confiança que eles depositaram em mim, né? Eu cheguei com 19 anos lá, Sim. e eu joguei os meus primeiros 6 meses, eu joguei alguns jogos, não joguei todos, e agora essa temporada 22, 23, com 20 anos, eu fui a atleta que mais jogou do time. Então eu Ai, joguei, que maravilhoso. eu só não joguei um jogo por questão muscular, mas então eles depositaram uma confiança muito Sim. grande em uma jovem. E você Mas você correspondeu, entregou, exato, minha amiga. correspondeu. É fruto do seu Com trabalho. certeza, mas também sou muito grata a eles pela confiança e o fato de eu jogar me faz evoluir. Sim. Então isso é todo Te fez uma jogadora melhor. É um processo, O Madrid fez uma grande jogadora pro Brasil. Obrigada. Obrigada. Vocês vão ver na Copa. Se a Espanha... São Paulo também. São Paulo também. Me depositou uma claro. confiança Palmeiras muito também, quando importante. Debochada. Todo mundo que... Todo mundo. A Passou rua sem pelo saída. processo, Entendeu? Todo A mundo. escola, que eu joguei muito na Exato. escola Perfeito. também. Tem que ser grata a todo mundo. É. Pode ser ingrata. Não pode. Ô, Lauren, e lá como que você vivia? Você vivia em alojamento do clube? Você tinha seu apartamento, seu carro? Você ia pra noite? Como que era? 19 anos, né? Ai, 19 anos em Madrid, Aira. Não, eu sou uma pessoa bem tranquila. Tá, sei. Não, é sério, eu sou bem tranquila. Lá a gente tem um apartamento, é um apartamento bem pequenininho, é realmente pra uma pessoa. Você que morava sozinha? Morava sozinha. Ai, que Mas bom. no mesmo prédio morava uma outra jogadora. Sim. Moram todo mundo no mesmo Sim. condomínio ali, no Tipo mesmo no Corinthians. junto. Como a galera junto. mora no Tatuapé, joga no Mas clube. cada tá. uma no seu... No seu Na sua apartamento. casinha. Exato. Eu não tenho carro porque eu não tenho habilitação. Ai, ela tá tirando a carteira Ai, dela. gente. Ela Meu faltou no Deus, que CFC. hoje eu faltei no CFC. Tá difícil a agenda da Lauren porque ela tá fazendo CFC. Ai, Lauren, que bom que você faltou. E aí, você não tem o carro ainda. Mas eu ia pro treino com as meninas, agora nesse último ano eu ia pro treino com a, E é com a perto? Nunes.
Não muito. Era Tem que ir um de pouquinho. carro. Madrid é meio separado as coisas. Tipo, cada coisa fica em um. Mas você morava em Madrid, lugar. e o centro de treinamento era em outro lugar? Ou você Não, eu morava em Madrid, e o centro de treinamento era em Madrid. Mas era também. longe. Mas era bem longe. Eu morava perto do aeroporto. Ah, tá. E o Barradas. Barradas. E o treino é mais pro centro. Dava uns 20 E a Nuni minutos. que ia dirigindo. Só que a gente Boa, treinava uma vez coisa por boa. semana em um local. Nossa, É local. errei 2 vezes. É que você tava Em um- falando espanhol já. Hablando. Hablando. Em um local mais distante, que era onde a gente jogava. Tá. Aí era puxadinho, era mais Não, que eu longe. lembrei que quando eu tinha meus 19 Eu ia anos, falar. eu morei em Madrid, que eu fazia Ó. faculdade lá. Era Mas bem a vida dela era Era outra. bem diferente. Era outra. Era. Ela não era atleta. Não tinha carro e não era atleta. Isso. Eu andava só de metrô na noite, estava ótimo. É. O metrô de Madrid é bom, não é? Ótimo. Eu andei E uma tinha vez, uma 2 parada vezes. que assim, o metrô fechava e eles faziam o ônibus circulava como se fosse estação. Pro baladeiro poder voltar pra casa. Aí, ó. Não tinha Uber naquela época, né? Não. Eu não tenho ideia. Você não é dessa época. Prioridades, né? Amiga, olha só. Mas muito bom. Madrid pra mim também, de diferente jeito. Madrid é uma cidade linda. Sim, eu gosto cidade muito também. maravilhosa, Eu fui muito pra lá bom. na final da Champions 2019, falei, ai, que saudades. Ai, dá um apertinho, né? Tão gostoso. Mas eu gosto mais daqui mesmo. Ah, tudo Sou bem. brasileira. Mas é bom ir lá passear. Agora, vamos falar um pouco com a Aira. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê o papel da Lauren para essa nova geração, né? O que essas meninas podem fazer para perpetuar a palavra do futebol feminino e pegando toda essa experiência, né? Que ela contou que ela teve, o apoio da família, uma experiência de jogar fora tão nova. Como que você vê esse choque aí para outras meninas que estão pensando em seguir carreira? É um choque carinhoso, né? Choque gostoso, né? A gente divulgou muito, né, a palavra da base vir forte. E ela tá vindo, né? Então a gente fica muito feliz, assim, de encontrar cenários mais promissores, de um interesse, né, que tá se massificando no sentido de se profissionalizar. Eu ainda vejo muita preocupação no sentido de gerar acesso para outras meninas conhecerem o futebol, mas não necessariamente com a ideia, né, de chegar no alto rendimento, de fazer parte de uma seleção, de um clube. E isso, assim, com a transformação da cidade, a gente vê já um grande prejuízo. Então, cada vez menos meninas brincam de futebol. Cada vez menos você tem um cantinho ali da rua onde você possa brincar, né? Não tem. As pessoas não vão mais pra rua. Não tem mais campinho, né? Então, né, além do futebol feminino, a gente briga muito, né, para defender espaços, né? Espaços acessíveis, Públicos. de graça, onde a gente possa brincar o futebol, conhecer o futebol e não só o futebol, né? Qualquer modalidade. Que é Sim. muito legal fazer Desde que esporte. não arranquem os aros dos basquetes nas quadras. Pois é. Isso acontece, eu fico chocada. Sim, Derruba a sim. trave. Me Horror. entrega uma praça certinha. Gente, Sim. surreal. Então, nesse sentido, eu acho que é uma geração, né, onde a gente já diminuiu ali os matos, né, para ter um pouco mais de menos dificuldade, né, para você ser, além de ser excelente dentro de campo, né, conseguir fazer a manutenção, né, de uma profissão que é uma profissão curta, né, do atleta, não é aposentadoria, né, com 60 e tantos anos, não existe isso. Então, você tem que render muito em pouco tempo, é um espaço de muita visibilidade, então, o que eu penso para essa geração é a responsabilidade que elas têm, porque eu acredito que daqui para frente, tudo que as pioneiras passaram, isso vai ser reduzido. Então, elas não vão passar fome, elas não vão mais receber, sei lá, R$130 por diária, mas também, assim, como não esquecer o que aconteceu antes, né? Qual é a responsabilidade que você tem nesse lugar de futuro? Porque é muito fácil pensar que, o lugar final do futebol feminino é ganhar igual ao masculino. E não é. Né? Eu acho que o futebol feminino ele pode ser um lugar muito mais especial, muito mais humanizado, onde a gente possa praticar liberdades, onde a gente possa influenciar, não só para você, cara, fazer aquele drible da vaca que a Marta fez dentro de campo, mas que eu possa viver do jeito que eu acredito, que eu possa levantar bandeiras que no masculino a gente não pode fazer. Sem tantas amarras e preconceitos. Sim, exatamente. Então, nesse sentido, eu me preocupo muito, às vezes, com o distanciamento que essas meninas vão tendo, né? Então, vou ter meu carrão, vou ter muito dinheiro, não sei o quê. E no final, acho que esse futebol ele pode ser muito mais do que isso. Muito, muito mais. Eu acho que tem valores, né, que a gente tem construído ao longo desses poucos anos, né? Faz pouquíssimo, desde 2015. Que por vezes, assim, cara, tá, mas e aí?
para além de ganhar bem, o que é? O que é que você não pode perder? Você consegue falar dos problemas que estão acontecendo dentro da sua seleção, do seu clube? Né? Ou você já está sendo silenciado de novo, né? Sim. Isso é uma preocupação que eu tenho um pouco em relação ao futuro, né? Da gente estar sempre atenta e lembrar que toda conquista, acho que isso a gente aprendeu muito, assim, né? Com a democracia brasileira, não é um lugar fixo. Pelo contrário. É preciso estar atento e forte. Muito, muito. Então, se eu preciso deixar algum recado, né, para a juventude, lembra, né, de onde você tá e lembra quem tá vindo atrás de você. Sim. Né? Então, a gente tem que estar muito forte, muito integrada, né, menos competições. Eu acho que isso tem sido um debate legal que a gente tem feito, né, a gente não tá uma contra a outra, por mais que isso aconteça diariamente dentro dessa função de ser atleta, né, o seu lugar, você não pode se machucar, de repente você vai comprar uma briga ali entre as diretorias, né, as instâncias do esporte, você tá comprometendo sim a sua vaga, então a gente tá juntas, assim, pra inclusive fortalecer essas meninas, a gente compra brigas, a gente tem comprado todos os dias. Ai, que bonito. E aí é como é o futebol feminino, o futebol de mulheres, é uma luta de espaço das mulheres, né? Então, de muitos lugares que as mulheres estão conquistando espaço e como que elas têm que reconhecer em todos os lugares da sociedade onde estavam ali as pioneiras. Sim. Não só jogadoras de futebol, as comentaristas, enfim, acho que em diversos setores da sociedade, né? Como pilota, esses dias eu vi um post de 2 pilotas de avião. São lugares que as mulheres não estavam, então elas têm que não reconhecer as pioneiras, mas saber que, poxa, teve muito trator passando ali, ou no facão passando, pra gente chegar onde a gente tá. E a gente não pode acomodar, não, conquistamos. É isso pra a dar muito estrutura espaço pra trás. norte-americana, né, que oferece, por exemplo, uma carreira, né, acadêmica, se fazer uma graduação, estudar. Isso eu acho muito importante. Talvez eu não acho que isso seja um debate que tá muito sério aqui. Então eu acho muito importante essas meninas que passam por essa experiência de jogar no alto rendimento pelos clubes, pela seleção, voltarem. Sim. Né? A gente sabe a importância, né, das mulheres que estão hoje entrando na gestão do futebol, como elas têm feito diferença lá dentro. E não é só no futebol feminino, a gente precisa de mulher dentro, inclusive, do masculino, para ver se melhora ali um pouco, porque ali não tá longe de ser exemplar. Exato. Né? A gente entrevistou a Thaís Picarte também aqui no podcast e ela falou como ela uniu o estudo com a carreira, que os pais fizeram questão, você vai se formar. Depois que você se formar, você quer jogar bola, você vai fazer o que você quiser. Então, assim, logo nos primeiros momentos dela como atleta, ela foi estudar, se formou, e aí, né, seguiu a carreira dela, se capacitou, fez outros cursos. E é isso, né, ter essa consciência de que, cara, a carreira é curta, você não sabe o que pode acontecer com o seu corpo, você precisa ter algo ali pra ti também, né, mantém conectada com a sociedade, com o estudo, né? Com tudo. Entender o que tá acontecendo, que você vai ser cobrada disso. A gente cobra o masculino em relação ao posicionamento. Né? Sim. Então, eu acho que isso vai continuar, a gente não vai retroceder nesse sentido. A gente falava muito, a própria Mili Lacombe coloca, né, que essa geração pioneira, só o fato delas estarem jogando futebol já é uma resistência. Uma resistência. Né? Então, eram mulheres oriundas, né, vindas da quebrada, da periferia, do subúrbio do Rio, mulheres pretas, periféricas, lésbicas, muitas delas. Então elas não precisavam falar, eu sou lésbica, tô jogando futebol. O fato delas serem quem elas eram, todo mundo sabia, né, de cortar, raspar o cabelo, né, Cici fazia isso, muitas delas faziam isso. Aquele momento foi muito importante, então elas não precisavam ter esse, que a gente chama de letramento, né, sobre o tema, posicionamento, A gente não tá mais nesse momento. Sim. Então isso vai ser cobrado da sua geração e das gerações seguintes. É importante se posicionar. Então, situações de racismo, o que eu faço dentro de campo? A gente precisa conversar sobre isso. Eu não sei o quanto agora essas estruturas de clube CBF estão dispostas também a se colocar nesse lugar, porque é um lugar de exposição. Mas as próprias jogadoras precisam se cobrar. Tá, se acontecer com uma jogadora dentro de campo, o que a gente vai fazer? A Grazi contou as situações do Corinthians na Libertadores, né? Onde não sabia se parava, se xingava, se, né? Não, imagina. E aí? Mas precisa reagir. Precisa, porque o Vini, acho que o Vini Júnior, né, nessa situação que aconteceu agora, ele mostrou a grandiosidade que pode ser um jogador de futebol, no sentido de não só ser um exemplo dentro de campo, mas olha o que ele tá, né, fazendo. A estrutura que ele tá mexendo, né? País, né? O país que você conhece muito bem. É isso. E Laura, mas pegando o gancho do Vini e tudo mais, você viveu isso mais perto. Você chegou no Brasil faz quanto tempo? Uma semana? Uma semana. Então você viu repercutir tudo isso. Como que foi ali pra você, para jogadoras do seu time, você como brasileira? Ver essa situação, né?
na verdade, lá não foi a primeira, né? Sim, É. foi a décima Com vez. ele, com ele. Uma que chocou bastante, assim, a gente lá foi a da torcida do Atlético de Madrid, que Com ele colocou pendurado. na ponte lá. Eu não posso dizer por elas, mas a Espanha em si, você andando na rua, nos próprios clubes, os espanhóis, eles são um pouco mais preconceituoso em diversas formas. Não tem como eu alegar isso, porque não são todos, mas Claro. Sim. tem. Tem sinais, né? Tem sinais, exatamente. E o que eles fizeram com o Vinícius Júnior, e não foi só uma torcida. Sim. Sim. Todas as torcidas Por onde o réu passava, de né? todos os clubes. É. Foi no Barça, foi contra o Atlético, com um rival os dois rivais diretos, o Valência, mas não só isso, em todos os jogos tinha, porque repercutiu muito essa última, mas em todos os jogos ele Imagina a sofria cabeça muito, dele, exatamente. gente. Saúde mental, né? Que é o tema da Exato. nossa geração agora. Aguentando Que adianta ser tudo isso. rico, Exato. famoso. Isso é Não, e esse foi. Pode ver. Me parece muito que assim, cara, eu não aguento mais, não estão fazendo mais nada. Eu vou entrar nessa treta mesmo, porque. E foi muito, se eu for esperar, né? Foi muito bom Claro. o tanto que isso repercutiu. Sim. O presidente da La Liga voltou atrás Sim. no posicionamento Não, dele, sim, porque ele isso é viu real. que Não, ele mexeu na estrutura. isso. Exato. Então Incomodou. ele mudou realmente a liga, de certa forma, porque os dirigentes da liga já pensam de outra forma. E eles tiveram que voltar atrás. E não é nem se eles pensam pra- que eles acham que, tipo, eles estão sendo racistas mesmo, mas eles viram quanto está impactando na imagem. sim, da com liga, certeza. né, Mas deles. isso muda também a história de outros brasileiros negros que Sim. forem jogar lá e que já sabem, né? Tipo, ó, o Vinícius lutou por isso, vamos manter Saiu- essa chama acesa, né? Algumas TVs de lá, programas, né, de comentaristas e tudo mais, falaram que, agora que o Vinícius chegou, que isso começou, sabe? Só que, Sim, para, vai. né? O que ele provocava e tudo Gente. mais. só que não é Não. isso. Isso Exato. é até propriamente com o Marcelo já Marcelo, aconteceu isso. Roberto Carlos, Daniel é. Alves. Daniel Alves jogaram uma banana. Ele comeu a banana. Ele Exato. comeu a banana, exato. Sim. Então, assim, não é recente. Exato. Não, claro. Não, e acho que esse é um problema. Obviamente, todos nós, né? A gente brasileiro, mesmo brancos ou não, mas assim, os brancos acho que vão chegar lá na Europa e vão tratá-los como europeus, né? Não vai. Não, Não, é e assim. é isso que eu falo, né, de Não. letramento histórico nesse sentido. Na década de 20, isso já acontecia aqui no Brasil com a seleção masculina, né, da seleção brasileira, quando ela viajava pela Argentina, né, então a gente já tem várias informações ali, várias fontes históricas que, enfim, Sim. pegavam os negros e chamavam de macacos. Qual foi a reação do Brasil na época, né, que perdeu a chance de fazer, né, o gol de letra simbólico do futebol antirracista? O presidente Epitácio Pessoa, na época, falou assim, então tira, não escala mais os jogadores negros. Que ótima Então, solução. assim, é isso, né? Isso que eu falo, assim, né? Pô, se você tem um atleta engajado, você tem uma equipe de trabalho, um clube, a gente tem, né, chaves muito Sim. importantes de fazer a mudança. Então, assim, a Sim. gente tá 100 anos depois desses episódios falando a mesma coisa, mas a gente já não tá há 100 anos atrás. Então, a gente tá vendo uma cobrança que, por exemplo, o Pelé recebeu muito tempo, né? Nossa, Sim. você é um símbolo negro, por que você não fazia... É isso, talvez nem ele soubesse falar Exato. sobre isso, Uhum. conversar sobre Da isso. época né? que ele Mas veio a gente e tal. queria, a gente precisa E o quanto ele manifestar que a sofreu gente queria. sobre isso, Sim, né? Eu acho que assim, se o Pelé sofreu fosse um cara branco, gente, ele já é muito grande, mas se ele fosse branco, Nossa, ele ia estar todo domingo na TV como outros estão. é isso. E assim, também o recado serve pra nós brasileiros, né? A Espanha é um país racista. Ah. Nós também Exato. somos, e muito. Uhum. Então, assim, o Vini não ensina só os espanhóis, tá ensinando a gente também. Sim. Porque nos estádios do Brasil, isso acontece, todo jogo acontece um caso de racismo. Sim. Então, é uma Racismo, luta... homofobia, misoginia. É uma luta de todos. Exato. Minha amiga, estamos chegando no fim desse papo tão bom. Mas eu vou terminar falando de Copa do Mundo. Eu tenho que falar. Porque a gente tá com a expectativa lá no alto. Como eu disse, a lista ainda não saiu, mas a Lauren vai estar lá. Eu posso afirmar. Eu também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa. Primeiro, como atleta, de estar lá. Você tem 19?
Ou 20 já? 20. 20, tá. Gente, Ela vai tirar a carta de motorista dela. Como que você vive essa expectativa no seu coração? Laurence, meu Deus, jogou uma Copa do Mundo Sub-20, subiu no pódio. em 2019 tava com o álbum de figurinha na mão. 2019 não, em 15. 19 e 15. E hoje você pode ser uma figurinha. Como é que você lida com isso? Tá tomando um floralzinho? O que tá acontecendo? Acho que a ficha em si ainda, fala, caraca, eu tô aqui, ou eu vou estar aqui, ainda não caiu, mas é claro que a preparação, ela está acontecendo, né? É pra estar lá. Mas acho que só vai cair mesmo a ficha quando eu realmente viver isso. Porque, como você falou, um ano atrás, nem chega a ser um ano, porque foi em agosto, eu tava com a seleção sub-20 em uma Copa do Mundo, que a gente também fez história. Sim. E depois de um ano poder estar disputando uma Copa do Mundo profissional, realmente a Copa do Mundo, que todo mundo sonha estar, que todo mundo quer jogar, que qual é o sonho de qualquer atleta? Ser sim. campeão da Copa, Sim. jogar a Copa, estar lá, viver isso. Então, é muito surreal, assim, pensar que com 20 anos eu posso conquistar isso pessoalmente. Sim. Como atleta e como pessoa também, como Laura, e viver isso de verdade. Ixi, será que seu pai vai pra Austrália? Você foi pra Austrália? Vai sim? Ele fez assim. Não entra nesse assunto que é treta lá em casa. Ele fez assim. É treta. Por quê? Porque é muito caro? Também, né? Também. O custo é muito grande, Muito. mas os dias, vou ir. É porque também ele faz estágio, né, da faculdade. Tem O Lecão tá trabalho, estudando? Tá Meu estudando, tá fazendo Deus. faculdade. Ai, Lecão, vem aqui um pouquinho do lado dela. Ele não quer vir. Eu ia mostrar a cara Fazendo E aí- faculdade de quê? Enfermagem. Ai, que demais. Gente. E E aí tem esse lance da escola, não pode faltar na escola. E também aí ele gostaria de levar minha mãe também, né? Também Sim, tem os claro. compromissos dela. Mas, gente, Mas não tem, mas meu calma aí, pai- o estágio. Poxa, o estágio está de férias, em junho, está de férias. Sabe? O estudante, ele tem E, gente, é uma Copa do Mundo, vem a filha jogar. mas Liga pra gente Mete um onde você atestado, estiver. Mete um atestado. Vai fazer aqui uma Mas se rifa. realmente eu for convocada, eu nem vou insistir muito, porque Você ele vai deixa, tá lá, é. ele vai tá lá. Exato. Você deixa ele decidir. Ele me acompanhou. Na Sub-20 ele estava. Sim. Foi o presente de... Foi no aniversário dele. O presente de aniversário foi ele ir pra Copa e acompanhar a Copa. Ai, gente. Nossa, é o maior incentivador, ele tem Mas que ir ele, mesmo. ele já... Quantas horas? 19? 17 horas viajando de carro para assistir a final da Libertadores Sub-17, Sub-16. Meu lá no Deus, Paraguai. Lecão, você é doidinho mesmo. Saiu de Não, São e pra Paulo. Austrália você vai levar 2 dias pra chegar lá, viu? Vai ser terrível. Mas você Mas chega. não. Vai no barquinho. Mas É. já tá com aviso de voo pra ficar, quando ficar mais barato. Isso, o alerta. Isso, alerta do Google Fly. A gente fez isso também. E a tua expectativa pra essa Copa? Vamos entrar no campo e bola? O que você espera? Gente, é tão melhor pensar o passado, né? Não é, Fazer mas vamos. futurologia. Vamos na projeção. Eu tô muito feliz, assim, né? Porque, de alguma forma, a gente acompanhou uma ascendente, assim, né? De uma estrutura de seleção brasileira, né? Do que a gente deseja como algo que seja o básico, o mínimo, né? Um pouquinho Estrutura, organizado, né? planejamento, calendário, né? Um pouco mais de amistosos aí, queria mais. Mas vai ter aí também, se contenta, pessoa virginiana, né? Quer tudo. Quer fazer na tabelado planilha, ali. tá. Feliz pela presença, né, de mais mulheres dentro desses bastidores, assim, que estão pensando, né, o que é o melhor para essas atletas, de coisas básicas, né, elas vão comer, como que, né, que a gente chega lá. Trabalho da Pia, obviamente, né, tem pessoas que vão elogiar mais, tem críticas, mas eu acho que a gente tá chegando, assim, num nível muito competitivo, né, a gente não tá ali chegando coitadinhas, né, que é o que a Sim. história mostrou pra gente. Acho que a gente tem condições, sim, de fazer, né, fazer dessa Copa uma Copa diferente. É difícil também, porque a gente talvez tenha perdido muito tempo nesse sentido, né, porque as brasileiras aprenderam a jogar muito bem, no campinho, na rua, mas o mundo inteiro tá jogando bola, né, as meninas todas estão sendo estimuladas, e eu não acho que isso seja um problema, mas torna Sim. esse torneio muito A mais competitivo. concorrência é Então, eu acho que a gente vai ter bons jogos para acompanhar, isso vai ser muito bom. mais seleções. Né, quer jogar futebol feminino, né? Não vai ser chato, gente. Porque, Não olha, vai. nos últimos anos. Eu lembro de Brasil e França, assim. Gente, acho que eu quase fui parar no hospital. Em 19. Foi
melhor do que muito jogo do meu Corinthians, assim, né? E olha que o Corinthians faz a gente passar muito mal também. O masculino, né? O masculino. Tá falando do masculino. O masculino precisa de muito pra ser muito melhor que o jogo do Corinthians, né? Coitado do todo Corinthians. respeito. O que a gente É tem... fácil, futebol é fácil. O que tem contra a gente é um pouco esse horário, né? Então eu acho que a gente vai precisar de um engajamento muito grande, assim, dos públicos. Então você que está acompanhando a gente, Perfeito. convida as pessoas, faz um grande café da manhã um na sua casa, brunch, uma mimosa, uma mimosinha. um Bellini. compra ali um pão de queijo congelado, só bota ali, porque, enfim, faz parte Festa também do desse pijama. evento. Festa Isso. do pijama, a gente Gente. é isso, o pessoal vai estar de férias também, então das Friozinho. escolas, né, da gente ter Puxa conhaque de manhã. crianças, chocolate quente. Então, acho que a gente ainda precisa, de novo, né, a gente não chegou num lugar, a gente pode voltar atrás, então, se a gente teve índices, né, de audiência que estouraram na Copa passada, o meu receio é um pouco em relação a essa edição nesse sentido, né, como Sim. se estivesse diminuindo, e não é, né, Não. a gente tem essa dificuldade de horário normal, Sim. e Outro demora, cenário. assim, você não vai passar no bar na hora do almoço, vai estar passando o jogo e você vai parar. Então eu acho que a gente precisa estar atento em relação à comunicação dessa Copa pra gente deixar isso na cabeça das pessoas. Vai acordar cedo, Bora TV Globo. vai ter jogo de sábado, que é bom. Então o Brasil Brasil e França vai acontecer num sábado, isso é bom pra gente, se planejar, fazer um festão. É isso. Agora sim, mas vamos lá. Até onde que o Brasil vai? Na sua cabeça, assim, imaginando. Pensando no grupo, vai pra final? Claro. Ai, ela tá tipo nós, assim, ó. Um pique de vai. Mas enfim, vamos então encerrar esse papo? Vamos agradecer nossas amigas aqui. Ah. A gente queria. A gente trouxe vocês duas como convidadas, porque a gente queria pegar isso, né? Da história, com uma geração tão nova e com grandes perspectivas, indo pra uma Copa do Mundo, que a gente sabe que você vai. Estaremos lá também, te aplaudindo, pedindo entrevista pra Laura, enchendo o saco de vocês. Laura, deixa eu falar com a Lauren. Isso. Vai ser assim. É um trava-língua isso. Tem que dar aqui, ó, nosso. Hoje eu que esqueci. Hoje eu lembrei. Olha lá, por isso que Temos se completa. brindes, olha aí. Pra vocês. Pra nossa querida Sensodini. Isso, pra vocês Queride, também. porque ela é menine. Isso. Airoca, obrigada. Muito obrigada, sorvete Sensodini. geladinho. Café, sorvete, açúcar, pode. E uma ir canequinha, com ó, fé. pra vocês. É Leva lá isso. pra Austrália, pra você tomar um, Você tomar um chá, negócio. um Pra você tomar chá. alguma coisa escondida da pia aqui. E ó. pra finalizar, assim, papo com a Pia, como é que você fala com ela? Porque ela não fala a nossa língua ainda, né? 4 anos aqui, né, o Lauren? Olha que tal. Não, no vestiário ela fala português. Ah, mentira. Pré-jogo, sim. Todo? Como que ela fala? Ela fala aí. português Vai. todo? Ela Vai, fala assim, Brasil, vamos, Brasil, vai, vamos Brasil. ganhar. Não. Fica com a bola. Ela fala Fica isso. com a bola, ela fala. O pré-jogo no vestiário é em português. Com as instruções e tudo mais. Mas tem a pré-eleção antes, né? Ah. Daí no hotel. Tá. Mas no vestiário, pré-jogo, normalmente é em português. Não, mas explica, Mas Ela ela mesma fala? Não, ela fala em português. Ela fala português? Ela Pia. anota às vezes anota Num papelzinho pra ela ler. pra ela ler, Ah. mas em português. Pia. Porém, as reuniões, tudo E as mais, nossas coletivas, Pia? Deixa ela terminar. É em inglês a A preleção? maioria, nem todas. Algumas ela começa em português, tudo mais, mas quando fica um pouquinho mais Mas ela já vai acelerada, pro inglês. aí vai pro inglês. Mas como tem muitas meninas, né, que falam inglês, elas Sim. tipo, Traduz. Fala uma frase e traduz. E aí vai Mas você nisso. tem que estudar inglês também, né, Laura, pra falar com a Pia, né? Tenho. Ela já me cobrou isso. Ah, ela cobrou e você cobrou ela? Ô, Pia! E você, não vai falar? em Você que tá na português seleção do Brasil? 4 anos, Não, na mas pandemia. é importante pra Sim. Um pro Duolingo. desenvolvimento também falar inglês. Ah, você viu como a Ari tá falando inglês? Nossa, ela posta umas coisas do inglês dela. Maravilhoso. Macarrônico. Eu me identifico muito com a Ari. E é legal também essa troca, né? Sim, sim. Até porque hoje, por exemplo, essa temporada no Madrid tinha muitas meninas não, mas tinha eu acho que umas 3 ou 4 que não falavam espanhol. E a segunda língua lá também, que era falava em espanhol e depois traduzia em inglês. Inglês. Então é a língua mundial, né? Tem Tabela ela já tem tá que falar. aprendendo. Airoca, mostra rapidinho aí seus Isso, livrinhos. livros. Vamos, letrada. gente. Mostra aqui, ó, pra essa câmera.
Aqui, ó. Fala o nominho. Histórias da Copa América Histórias Feminina. da Copa Ai, que América. lindo esse livro. Ele é um livro para contar a história do campeonato feminino. Foi feito com a Comebol. Com a Isso. Comebol, de atividades, né? Então é voltado para criança. Um livro Olha lá, lúdico. a professora de arte. Importante, né? Nunca tinha se contado a história da Copa América Feminina, ou Sul-Americano, como ele chamava, lá em Sim. 91. Tem a mesma idade da Copa do Mundo, então é um evento relativamente importante, assim, nessa agenda de América do Sul e pensar latinidades, né? Aqui, né, FIFA, presta atenção, tem muita história no Brasil. Oi, e a FIFA, gente tudo bom? conseguiu fazer, né, trazer essas histórias do início do século XX, das Women's brasileiras Football jogando in bola. Latin America. Ah, você In também English. agora tá falando inglês. In English. Ah lá. Entendi. Hello, Pia, Pia. Hello. Come on, baby. Mas olha, quando eu encontrei a Pia a primeira vez, eu fiquei tão nervosa que foi macarrônico. Ah, mas não. Fique em paz. Aqui, gente, uma pesquisa linda sobre a várzea feminina da Grande São Paulo. Perfeito. Então a gente fez um mapeamento. Ah, o mapeamento da várzea. Ai, que Olha, lindo. gente, tem tudo quanto Olha, é região. infográfico. Eu amo. Perfeito. A ideia era aquela coisa meio McDonald's. Eu na tenho em nossa PDF época. esse registro. E é uma batalha, né, da gente, então, como defender donas do campinho, né, como já era a querida Mônica, que, enfim, era dona do campinho. A gente não tem donas do campinho no Brasil. E a gente percebeu, então, que é muito importante ter mulheres que façam a gerência de campos de futebol, quadras, etc. E também de equipes, né? Então, muitos homens ainda são os donos das equipes femininas. E, de alguma forma, né, esses problemas vão sendo perpetuados, finge que não existe. Então, é isso que revela aqui nessa pesquisa. E rainhas de Copas, Rainhas de né, gente? Copas Lá no museu. do futebol até o final da Copa. Então, não é uma exposição para ficar para sempre. Tem todas as edições de Copa do Mundo, tem todas as seleções para você conhecer esses personagens, histórias, tem a voz das meninas, tem, enfim... Vão, por favor, porque é um trabalho muito importante que a gente faz, inédito. Nem as entidades esportivas, né, têm o controle sobre essa memória. Então, é um esforço, assim, em conjunto. Eu me sinto muito parte da seleção brasileira. Claro. No sentido cara, eu faço, elas fazem a parte delas. Eu faço a minha, eu faço a dela. Porque Um eu não vou ser time. convocada, mas eu me sinto o tempo inteiro sendo convocada pela sociedade Maravilhoso. a devolver esses produtos culturais e esportivos. Né? Isso é perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Museu. E Minha hoje amiga. irei no museu. Ah, é? Ah lá. Lauren vai hoje lá. Tira uma fotinho, Isso. manda pro Instagram do museu, que aí eles vão fazer um marca collab a Aira, marca Lindo. maravilhoso. Isso. Entregamos, minha amiga? Entregamos mais um. Fechamos. Bora pro próximo. Próxima semana estamos de volta com Dibras e Sensodini. É isso. Beijo! Tchau.